Que tá mandando coisa aqui. Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, as curas de Jesus. Hoje, nosso 18º encontro, nós vamos estudar a cura de Bartimeu. E hoje aqui ao meu lado a nossa fanática por estudo, Nádia. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Tenhamos um bom estudo hoje, boas reflexões e aprendizados. Em nome de Jesus. Que assim seja. E hoje a Nádia e eu estamos ganhando bônus hora dobrado, né? Que vamos fazer prece, vamos fazer especialista. Hoje a gente vai fazer tudo aqui, né? Então vamos lá. Diz que quando o Vamos trabalhador está tentar. pronto, né, o serviço aparece. Então vamos lá. Isso mesmo. Meus queridos, vamos então iniciar a nossa atividade. Deixa eu ajeitar a nossa telinha aqui. Isso, olha só. Então vamos lá. Inicialmente, então, vamos para a nossa prece. Então, convido a Vamos lá. Nádia para a nossa prece inicial. Então vamos orar, vamos asserenando os nossos corações, as nossas mentes, buscando a sintonia com o mais alto, com o Pai maior, com Jesus e os mentores amigos que são responsáveis por esse estudo, por esses momentos aqui que nos amparam, nos intuem, que possamos estar protegidos com as boas vibrações amorosas ao nosso redor, nos envolvendo a cada um de nós, e que possamos ter um estudo saudável, produtivo, cheio de bons entendimentos e ótimas reflexões para nosso aprendizado, para nosso entendimento, e que possa contribuir um pouquinho mais para a nossa evolução. Que Jesus abençoe todos nós, que os mentores também estejam com o Carlos, que é o nosso facilitador, para que ele também, através do material preparado, possa encontrar ressonância nos corações de cada um. Que estejam nos assistindo agora ao vivo e os que assistirão mais tarde. E que assim seja. Que assim seja. Então, quem faz prece do meu lado ganha beijo. Então vamos lá, meus queridos. Olha aqui que o ônibus já chegou aqui com a Ivone, a Elisa, a Wanda. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos virar a nossa telinha aqui, o cego Bartimeu. Gente, eu vou ajeitar as minhas telas aqui, que hoje está mais fácil. A Nádia está aqui do meu lado. Se ela precisar falar, ela só me dá um cutucão aqui e pronto. Então, meus queridos, essa cura, ela está registrada em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34, em Marcos, capítulo 10, 46 a 51, e Lucas 18, 35 a 43. O mais curioso, gente, dessas 3 anotações é que Mateus fala de 2 cegos e Marcos e Lucas apenas um. E Marcos cita o nome desse cego, que é o Bartimeu, que é filho de Timeu. Então, por questão da língua da época, né, Bartimeu, filho de Timeu. Em O Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, neste aqui, gente, olha só, vocês estão vendo a figurinha pequenininha, nós temos aqui em Mateus, vamos começar aqui por Mateus. Mateus, ele na página 119, está intitulado Os Dois Cegos de Jericó. E a Lu acabou de chegar ali. Seja bem-vinda, Lu. Muita saúde e muita paz aí para você. Então, no versículo 29, Mateus anotou: Ao saírem de Jericó, uma grande turba o seguia. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E parando, Jesus os chamou e disse: Que quereis que eu vos faça? Dizem-lhe: Senhor, que nossos olhos se abram. Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram.
Então, essa seria a passagem que está anotada em Mateus, né? Então, vamos virar aqui que daí fica mais fácil. Essa passagem que nós estamos estudando hoje, ela vem depois de uma passagem muito conhecida nossa, onde Jesus disse, quando ele estava indo para Jericó, ele disse assim: aquele que quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha que bacana, né, gente, esse ensinamento moral do Mestre, que foi na sequência desse ensinamento é que Jesus, então, estava saindo de Jericó, como alguns evangelistas falam, né? Então ele estava em trânsito, na verdade. Mas ele havia conversado entre eles, né, entre os apóstolos, e ele passou então, né, esse ensinamento muito importante. Então, Marcos e Lucas, a anotação é muito parecida, mas nós vamos então para Marcos, deixa eu pegar aqui minha outra marcação aqui, que Marcos é um pouquinho diferente de Mateus, até por conta do fato de que em Marcos é um cego só. Então aqui está escrito o cego de Jericó. E ele diz assim: dirigem-se a Jericó, deixa eu só ver se eu. Tá certo, tá certo, tá certo. Dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabuni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Marcos e Lucas, eles não citam o segundo cego. Porém, o ensinamento de Jesus é o mesmo nos três casos. E nós vamos então explorar um pouquinho, começando a respeito da capa, gente. Olha que interessante a respeito da capa. Vamos lá. Lançando fora seu manto, lançando fora a sua capa. Gente, é importantíssimo que nós entendamos o que significa esse gesto de Bartimeu. Aquele manto na sociedade da época, ele era concedido pelos administradores da cidade a apenas as pessoas que não tinham como trabalhar pelo próprio sustento, como, por exemplo, deficientes, cegos e etc. Então, aquelas pessoas, naquela época, o trabalho era muito braçal, né? Então, se a pessoa tivesse uma deformidade, uma mão que não funcionasse direito, alguma coisa assim, e era facultado a essa pessoa receber esse manto. Então, nesse caso, eles recebiam o manto da mendicância, que os autorizava a pedir esmolas. Naturalmente, se a pessoa pedisse esmola sem usar esse manto, era caso de ser a ela atribuído o rigor da lei, né? Então, a pessoa precisava ter esse manto para ficar de acordo com a legislação da época. Portanto, meus queridos, tratava-se não apenas de vestimenta comum, mas da própria subsistência, pois que sem ele, sem o manto, ele poderia morrer de fome. E aí, gente, quando o cego lança seu manto, ele abre mão da sua zona de conforto, daquilo que significava seu vínculo com a cegueira, demonstrando vontade positiva para seguir adiante, buscando dias melhores. Esse gesto traduz uma fé firme, sem receios. Bartimeu, ele não cria, ele sabia que Jesus podia curá-lo. E adiante, então, nós temos aqui, saltando, foi até Jesus.
Então aqui nós temos uma diferença de relatos entre Marcos e Lucas. Lucas anotou que Jesus pediu para ser levado até o cego. Contudo, Marcos sinalizou uma atitude proativa de Bartimeu, que não esperou pela aproximação do mestre, mas saltou na direção dele. Então, sendo dessa forma, Bartimeu nos traz mais um belo exemplo de buscarmos ativamente pela nossa purificação. Então nós podemos e até devemos pedir ajuda ao alto, mas temos que fazer a nossa parte sem terceirizar nossos problemas, né? Então a gente precisa entender, né, que não é Jesus ou Deus ou qualquer tipo de espírito ou qualquer tipo de santo que vai resolver o nosso problema. Eles até podem nos dar a força, a garra, a determinação para essa conquista, mas quem vai resolver o problema somos nós, porque fomos nós que criamos. E nós precisamos resolver, porque isso faz parte do nosso amadurecimento espiritual. E nesses casos, meus queridos, as preces ou a prece é a melhor maneira da gente se conectar com o alto. Mas aqui, meus queridos, é importante que a gente analise os aspectos da prece. Então, de uma forma rápida, eu vou comentar aqui com vocês a respeito dos aspectos da prece. Então, quais são os 3 aspectos da prece? Existe a prece vertical, a prece horizontal e a prece descendente. Como é que isso se caracteriza? Se caracteriza a partir de quem faz a prece. Então, quando você pede alguma coisa do alto, quando você pede firmeza, quando você pede resignação, pede paciência, você pede virtudes, essa prece é uma prece vertical que vai até Deus, e quando todas as preces vão até Deus, né? E retorna. Quando ela retorna, ela encontra os prepósitos do alto que vão tentar despertar em você essas virtudes para que você possa, então, superar os obstáculos da caminhada, como, por exemplo, arrumar um novo emprego ou um emprego, né? Passar no vestibular, alguma conquista material que você necessite e que é importante para você, a espiritualidade vai te ajudar. Quando a gente pede nas nossas preces algo material, como por exemplo, comprar uma casa, trocar de carro, passar no vestibular, o que acontece? Essa prece ela vai ao alto e quando ela retorna a espíritos muito próximos da Terra. Qual que é a diferença entre espíritos próximos da Terra e espíritos mais longe da Terra? Que os mais longe estão mais depurados, os próximos são menos depurados. São espíritos parecidos conosco ou um pouco mais evoluídos do que nós. Porém, eles não têm a visão do todo, né, de tudo, que tem um espírito mais avançado, ou até um espírito puro, como é o caso de Jesus. Então, o que acontece? Esse espírito ele pode se motivar ali a ajudar, de acordo com o que você está pedindo, mas ele não tem certeza absoluta se isso vai te fazer um bem ou um mal. Mas nesse afã de querer ajudar, ele pode conseguir com que você conquiste determinadas coisas que talvez não fosse o momento, e isso vai te trazer problemas futuros. Essas são as preces horizontais, né? Então as preces verticais ou ascendentes e as preces horizontais. E aí nós temos as preces descendentes, que são aquelas preces onde as pessoas, balizadas pelo ódio, pela raiva, pedem o mal de outras pessoas, né? Desejam esse mal. Ou na hora da prece, a pessoa não quer desejar, mas no fundo ela está com tanta raiva de alguém que ao mesmo tempo ela pede alguma coisa, mas também deseja outra coisa ruim para alguém. São as preces descendentes, né? E elas podem ser atendidas também, causando mais mal ainda do que bem. Porque esse irmão vai se sintonizar com espíritos inferiores que ainda estão nas trevas, né?
E a Rosélia acabou de chegar, Zilma também, o Magela, a Denise, ó, veio um segundo ônibus aqui, veio lotado, acho que pegou trânsito no caminho. Sejam bem-vindos, né? A Nádia também comentou. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. A Luciana disse assim: a vontade de querer o colocou em movimento. Olha, nós vamos falar da vontade, Luciana, também hoje. E a Nádia disse: o cego tinha certeza de que Jesus o curaria. Que exemplo de fé também. Gente, se ele não tiver, imagine só, ele lá, se o cidadão se descuidasse daquela capa naquela época, ele ficava sem ela, porque aquela capa tinha valor. Então, toda vez que alguém era curado e ele largava a capa, essa capa era pega por alguém imediatamente e ela desaparecia, porque a pessoa poderia mendigar com aquela É capa. como se fosse um passe, né? Um passe, um vale, né? Como a gente tem o vale transporte. É Era como se fosse um vale moeda. um vale ali. No nosso caso, um certificado vale de- Pix, né? Então hoje seria por Pix. um comprovante de como se tem aí dos idosos, né, de 60 anos, que você pode estacionar em algum. É como se Pois fosse é. um comprovante, assim, né? Por falar nisso, nós temos um desse lá no carro. Agora a gente Você já pode tem. estacionar. Então, meus queridos, sendo dessa forma, Bartimeu nos traz um belo exemplo, o de buscarmos ativamente pela nossa purificação. Já li isso, né? É bom a gente só repetir para guardar bem. E temos um outro detalhe bastante interessante, qual seja, muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Gente, nós temos aqui duas situações que a gente pode buscar entender. A primeira, a intolerância social, porque aqueles o repreendiam. A intolerância social para com os irmãos desvalidos. E a segunda coisa, os obstáculos da vida material. Vamos aprofundar um pouquinho isso, que aqui me pareceu bastante interessante. Então, a intolerância é comentada em o livro Primícias do Reino. Deixa eu achar o Primícias do Reino, aqui está. Esse aqui é minha capa antiga, gente, do Primícias do Reino. Tá? O que tem aí é uma capa mais nova. Esse livro é de Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo Pereira Franca, pelo espírito Amélia Rodrigues. Tá? E aqui, gente, no capítulo 15, intitulado Zaqueu. Peraí que eu subi com uma letra ali, agora eu não consegui. Zaqueu, o rico de humildade. Olha que legal, gente. E não, esse capítulo não fala especificamente de Bartimeu, mas tem uma passagem aqui muito legal que fala sobre Bartimeu. Isso mesmo. E ele diz assim, olha só, vou ler aqui no livro, é uma passagem curtinha. E assim, Bartimeu, o cego, porque a gente não sabe nada de Bartimeu, né? A gente só sabe que ele pediu para ser curado e foi. Mas a Amélia Rodrigues aprofunda. Então ela diz assim: Bartimeu, o cego, vivia em Jericó desde quando Zaqueu podia recordar. Com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, com frequência, Zaqueu o socorria. Só para a gente lembrar, né? Zaqueu trabalhava na alfândega e era cobrador de impostos também, como era Mateus. Só que ele trabalhava em outro setor, né? Mateus trabalhava em um setor, Zaqueu trabalhava em outro, no caso na alfândega. Gostava de atender a miséria, no caso de Zaqueu, amenizar a dor, ele que sabia o travo da soledade. Por que a Amélia fala travo da soledade? Porque Zaqueu, ele era cobrador de impostos, era judeu, e por conta disso ele era odiado por todos os seus pares, né? E não melhor do que isso, os romanos também não gostavam dele. Então, para os romanos, ele era um mal necessário. E para os judeus, ele era um destruidor da lei, né? Então, olha a situação de Zaqueu. Então, Zaqueu, por mais que tentasse fazer o melhor ou fazer o bem, ele sempre era mal visto, tanto por uns quanto por outros. Então, ele era uma pessoa muito que tinha muita soledade, né? Se sentia muito entristecido, muito sozinho. Então, os sofredores, não lhe denegavam a moeda amiga, não se importavam que a moeda vinha de Zaqueu. Que os puritanos e zelosos da lei recusavam ofertar,
guardando no semblante de falsa pureza a expressão constante de asco. Olha como é difícil a vida do cara, né? Se a gente for pensar. E Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele e Zaqueu: a solidade em que caminhavam ambos no meio do povo. Olha que interessante, né, gente? Então, a Amélia Rodrigues, ela nos traz alguns aspectos da vida de Bartimeu. Não sabemos se sua expiação já vinha de nascença, né, se ele já nasceu cego, ou se manifestou-se em tenra idade. Era a figura conhecida de todos, mas também ignorado por muitos. Em outro extremo, nós temos uma afirmação de Bezerra de Menezes, só para a gente compor um lá e cá, né? Não sei se vocês se lembram, mas Bezerra de Menezes, Bezerra de Menezes, quando foi convidado por Maria a governar um outro orbe por ocasião da desencarnação dele, ele respondeu a Maria, né? Mais ou menos assim: enquanto houver uma única lágrima aqui na terra, me permita continuar e ajudar por aqui. Então é mais ou menos assim. A Nádia está dizendo aqui que não é outro orbe, mas daqui a pouco a gente descobre certinho. Mas que eu me lembrei, eu tentei procurar essa frase para ver em que livro que está, não encontrei, mas ela é verídica, né? Quando Bezerra de Menezes desencarnou, foi recebido na pátria espiritual e depois da recepção ele foi procurado por um preposto de Maria que disse a ele que passou o recado de Maria. Era Celina, né? Celina? Acho que era Celina. Que passou então o recado de Maria, onde ela convidava ele a ascender a outro mundo, né? E ele, na sua humildade, ele disse que preferia ficar aqui enquanto o sofrimento ainda povoasse. Era isso que eu ia comentar, só que ele, segundo, né, a gente soube, assim, nos estudos, era convidado a outros planos, né, para ele fazer outras tarefas mais evoluídas e tudo. E ele preferiu ainda ficar ajudando aqui na Terra, né, aos irmãos em humanidade aqui na Terra. É isso, sim. Ah, tá. Não que ele não lembro de terem falado assim de governar um orbe, entendeu? Uhum. Mas era mais assim. Ah, não chegou a tanto, então. É que eu já, né? Mas é uma função bem bacana, assim, bem elevada, né? Como é que é? Quem conta um Um conto aumenta um ponto, né? Não, mas foi só a forma de expressar. Eu já fui, né, levando mais responsabilidade para ele. Mas enfim, né, meus queridos, muitos seguiam Jesus. Aqui a gente precisa entender o seguinte, né? O que nos chama a atenção é essa percepção de Bezerra quanto à busca da felicidade pelo auxílio a todos, né? Sem egoísmo e com muita abnegação. Que a gente precisa entender que muitos seguiam Jesus mais curiosos pelo fenômeno que pela busca da própria cura moral, olvidando assim irmãos de caminhada e seus sofrimentos, prevalecendo o egoísmo e a falta de entendimento. Né? Então vamos nos transportar para aquele acontecimento, então na época ali em Jericó, ou saindo de Jericó, onde aquele cego, que certamente precisaria de algum amparo e de alguma ajuda, e na verdade ele era repreendido para que ficasse quieto, para que ficasse longe, né? Porque as pessoas elas estavam pensando em si mesmas. Só que a maioria delas queriam ver o fenômeno. Tanto que depois que o fenômeno aconteceu, todo mundo parou de reclamar e o Bartimeu continuou seguindo Jesus. Você vê que interessante, a sede daquelas pessoas não era pela cura real, né, pela cura moral, mas sim pela visão do fenômeno. E nós, hoje, nas casas espíritas, percebemos muito disso, né? Existem muitas pessoas ainda que vão atrás do fenômeno. Muitas casas espíritas, os cursos de mediunidade fervilham de trabalhadores que querem participar. E os demais cursos, a gente quase que tem que implorar para eles virem, né? Porque muita gente ainda está interessada no fenômeno, inclusive no movimento espírita, né? Então vamos adiante. E temos a segunda situação, que é um pouquinho mais abrangente, e a Clara acabou de chegar, seja bem-vinda, Clara, que é o que são os obstáculos da vida material. Então, gente, aquela multidão poderia ser entendida como os obstáculos a serem transpostos pela construção das virtudes do ser.
aquela multidão se apresentou a Bartimeu como um empecilho a ele, né? Fora então para Bartimeu sua própria superação através de sua fé vigorosa e firme, porque nada o impediria naquele momento de chegar até o celeste amigo. E essa certeza fortaleceu a sua fé e possibilitou a Jesus a permissão divina para terminar aquela expiação de há muito tempo. Olha que bacana, né, gente? Vamos nos lembrar de uma passagem muito interessante em que Jesus fez uma proposta mais ou menos assim: eu troco uma ação do bem sua por todos os seus pecados. Você quer isso? Aí a gente tem o valor exato do que é uma ação no bem, do que é a busca da purificação, da superação do homem velho que vive em nós, né? E a Lu escreveu aqui: esse exemplo de Bezerra leva-nos a observar como o seu livre-arbítrio foi respeitado. E é verdade, né, Lu? Hoje a gente não vai falar de livre-arbítrio, mas é sempre bom a gente lembrar, né, que a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, quando nós fazemos aquelas preces na direção errada, algumas vezes, a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, porque sabe que a responsabilidade é nossa por aquilo que pedimos, né? Então, quando a gente deixa de pedir também, o nosso mentor, às vezes, do lado está ali se contorcendo de tristeza, porque a gente não pede ajuda a ele, esquece, às vezes, que ele existe, né? Ou só se lembra quando a coisa aperta, né? Quando a corda está no pescoço, como por assim dizer, né? E daí a gente pede no desespero, mas a gente esquece que a gente pode pedir sempre, né? Os espíritos amigos que estão ao nosso redor, porque eles só vão nos ajudar se a gente permitir, né? E a gente permite pedindo. Quando a gente não pede, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Um comentário, né? Essa reflexão aqui dos obstáculos, né? Quanta gente muitas vezes sofre tantos obstáculos, né, para seguir um determinado objetivo e principalmente nós, né, que somos cristãos, eu já diria assim, nem só os espíritas, mas quando a gente se propõe a ser cristão, quantas dificuldades às vezes se apresentam, né, no caminho da gente, enfim, né, esses obstáculos que eles elucidam aqui nesse estudo de hoje, nesse capítulo, aquela multidão, né, de pessoas e a gente fazendo um paralelo, né, uma reflexão. Quantas pessoas muitas vezes no nosso caminho se colocaram contra a nossa fé, a nossa crença, às vezes até um familiar, né? O fato de sermos espíritas, eu vejo na minha família, em um momento da minha vida, assim, haviam pessoas da minha família que ficavam preocupadas de eu ser espírita, que eu ia ficar mexendo com espíritos, que eu ia ficar maluca, coisas do gênero. Mas se, né, não tivesse um esclarecimento, um estudo, uma fé firme, eu poderia ter desviado para outras coisas, assim, para não ter seguido, né, por exemplo. Mas realmente uma forma, assim, é um parâmetro ali, né, que a gente faz que ele faz uma analogia, que eu quero dizer, né, a respeito disso, porque o cego não estava enxergando, né, fazendo assim um pensamento, né. O cego normalmente não enxerga, não enxerga, ou tem uma deficiência maior, assim, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista filosófico e reflexivo, ele quer enxergar a verdade, ele quer enxergar um caminho, e ali nesse caso ele tinha certeza, né, de Jesus ser o Messias, ser aquele que trazia tudo de bom, né, uma lei de amor, todo o carinho e dedicação que Jesus trazia só com a sua presença, né? Então, e ele foi firme ali no seu projeto, no seu objetivo, né? O cego. E ele conquistou não só a capacidade de voltar a ver, se libertou de expiações, como o Carlos falou ali, né? Como a leitura, a interpretação de hoje é assim, e também conseguiu ir superando obstáculos do caminho, né? É bem interessante a gente pensar nisso, né, gente? Porque
O cego, ele não enxergava, mas ele ouvia, né? E ele foi construindo, então, esse pensamento, ele foi fazendo uma ideação no sentido de que Jesus era quem poderia curá-lo, né? Ele poderia recorrer a diversos sacerdotes que havia na época, desde que tivesse dinheiro para pagar, naturalmente, né? Porque até as preces eram pagas naquela época, mas ele sentia, né, que Jesus era o Salvador ou era até o Messias esperado, né? Isso motivou. Gente, a gente precisa fazer aqui, mudar uma paradinha e fazer uma reflexão, né? Agora vamos trazer para o nosso dia a dia como nos comportamos diante dos obstáculos da vida, para a gente pensar a respeito, né? Aproveitamos o ensejo para fortalecer nossas virtudes já adquiridas ou derrapamos em reclamação? É, gente, porque assim, a gente não é perfeito, nós não temos ainda todas as virtudes e talvez ainda não tenhamos nenhuma virtude totalmente desenvolvida, mas a gente pode pôr em prática um pouco, né, que a gente já tem. Então, para a gente usar um exemplo, já que usamos extremos há pouco, né, falamos de Bezerra, totalmente voltado para o bem, e aqui a gente pode pensar no amor, né? Nós não conhecemos totalmente a virtude do amor. O amor mais puro que nós conhecemos é o amor de mãe, né? E o amor de mãe ainda está longe daquele amor que Jesus praticava na época, né? Que ele nos concitava a nos amar como ele nos ama, né? O amar aos outros como ele nos amou. Então, esse amor de Jesus é um amor muito maior, ainda incompreensível para nós. E a gente precisa pensar a respeito disso, né? Fortalecer sempre as nossas virtudes e fugir daquele por que eu estou sofrendo, mas ir para o para que estou sofrendo, né? Qual o motivo dessa dor, dessa desilusão, dessa tristeza? Como diz o nosso querido Joaquim Neto, nós não fazemos apologia à dor, né? Mas nós entendemos os motivos da dor. Então, isso é diferente, né? Nós não desejamos a dor para ninguém, mas nós sabemos que através da dor a purificação é mais rápida. É por isso que estamos num mundo de provas e expiações, onde a dor faz parte desse mundo, É né? isso que eu ia comentar, é inerente, né, ao nosso plano aqui, nosso planeta ainda. A aflição, as aflições, em maior ou menor grau, sempre surgirão, né? E aí é que precisamos ter esse roteiro do Evangelho maravilhoso que nos orienta, né? A como nos conduzirmos, né? Diante disso tudo, que é o que Jesus veio nos mostrar, né? Nos trazer esse alento, essa boa nova de como nos comportarmos, né? Nos conduzirmos diante de tantas dificuldades, né? Porque a gente num primeiro momento, eu pelo menos às vezes fico, poxa, mas por que isso? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Enfim, né? Fico me questionando, mas depois dá uma acalmada e para um pouco para meditar, para refletir, entender a situação e aí vai, né? Vou tentando colocar em prática o que eu tenho aprendido, né? Que isso é importante, que não fique só na teoria, né? Só no estudo, mas que a gente faça a parte prática do que a gente está aprendendo, né? E a Nádia falou uma coisa bacana aqui, né, gente? A gente, diante das dificuldades, a gente tem que sair do automático e parar para pensar, tem que dar uma paradinha. O porquê disso? Para que isso? Como eu devo proceder? Porque quando a gente vai no automático, a gente se envolve em confusão, se envolve em discussão, Age por né? impulso, né? Age por impulso, porque o nosso íntimo ainda tem muito do nosso primitivismo, da época em que a gente precisava revidar para sobreviver, né? Hoje a gente não precisa mais. A gente sabe que às vezes calar é melhor que revidar. E isso nos dá tempo de entender melhor a problemática e não botar os pés pelas mãos, né, como se diz. É. E lembremos, meus queridos, que Deus nunca nos dará um fardo maior do que possamos carregar. Então, se aquela dificuldade, se aquela vicissitude chegou até nós, é porque nós temos como dar conta de resolver. A gente só tem que ter paciência e resignação para que a solução ocorra, né? Então, os obstáculos da vida, as dores que nos chegam, são ensejo de aperfeiçoamento moral ou provas para as nossas virtudes. A gente pode ter pedido lá na pátria espiritual
que algumas de nossas virtudes fossem colocadas na prova, para que a gente pudesse firmar essa virtude, né? Por exemplo, a virtude da paciência. E a gente às vezes vem numa família, por exemplo, onde a gente precisa exercitar a paciência constantemente, né? Então é um exercício para as nossas virtudes. E precisamos também nos lembrar, né, gente, que algumas expiações nos são impostas. Contudo, a maioria delas são escolhas do Espírito para o seu burilamento e concedidas através dos propósitos de Deus, que os permite ou não. Vamos nos lembrar do livro Missionários da Luz, lá no Departamento da Reencarnação. Tem um departamento, aqui no nosso lar também tem, né? No Departamento da Reencarnação, no Missionários da Luz, o André Luiz, ele é dado conta a ele que a arquitetura espiritual prepara a encarnação desde o formato do corpo físico até as provas e expiações. Então, naturalmente, o espírito pede um determinado tipo de corpo, pede um determinado tipo de prova, pede um determinado tipo de expiação, ou no plural, né? Várias expiações, porque quer resolver a coisa logo, e a arquitetura espiritual tem o cuidado para que a pessoa não derrape, né? Porque às vezes pede muito mais do que vai dar conta. Então, tudo isso que o espírito pede é levado até Deus e Deus concede ou não. Né? Vamos nos lembrar, né, que estamos todos sob a supervisão de Deus. Até quem não acredita em Deus também está. Então, nesse sentido, Joaquim Bueno Neto, aproveitando uma frase de Honório Abreu, ele faz uma consideração. O Honório Abreu, ele compilou o livro Luz Imperecível. Gente, é um livro muito bacana. É um livro que trata dos estudos do Evangelho. Ele é editado pela União Mineira Espírita, União Espírita Mineira. Eu acho que é a União Espírita. Eu acho que é o EN o nome, União Espírita Mineira. E era para sair o volume 2 desse livro. Eu não sei se saiu, mas era para sair. Então vamos lá, na consideração do nosso querido Honório. Ele diz assim, segundo a citação, que eu tenha vista foi o singelo perdido de Bartimeu. E aqui a gente vai ler, então, dentro dessa informação, o que o Honório diz. Ele diz assim, foi o singelo pedido de Bartimeu, nos ensina muito. Como lembra Honório Abreu, embora estivesse em carência, a cata de recursos exteriores mendigando, diante daquele que poderia libertá-lo, consegue suplicar o essencial. E esta súplica deveria ser também a nós, que eu tenha vista, que eu enxergue, que eu compreenda. Realmente, conquistando a visão, adquirimos entendimento e discernimento. E quem é capaz de discernir, vê em toda situação os ângulos positivos e educativos, sabendo escolher o melhor em qualquer momento. Foi o que o Espírito de Luz aqui ao meu lado comentou, né? Da gente ter tempo para discernir, né? Para esclarecer, né? Não sou eu, né? É uma grande responsabilidade minha, né? Estar aqui ao lado da Nádia. Imagina. E tem uma coisa aqui que me chamou a atenção aqui enquanto eu lia. Olha que interessante o que o Honório anotou aqui. Consegue suplicar o essencial. Olha que interessante, gente. Será que a gente suplica nas nossas preces pelo essencial? Puxa, boa pergunta. Né? Essa fica para a gente refletir, né? O que nós pedimos em nossas preces. E nós também... Quer comentar? Gente, eu queria só fazer também um parênteses aqui, com essa questão da gente querer abreviar, né, de repente, ou não entender o que é o essencial para nós, né? E você falou ali da gente suportar as aflições, enfim. Tem um videozinho que eu acho que a gente já comentou em outras épocas, hein? Que tem que é um desenho, né, uma animação, que tem várias pessoas, cada uma carregando uma cruz, né? Cada um carregando a sua cruz. E daí tem um bonequinho, né? Um serzinho ali daqueles carregando a cruz, e ele pede para Deus cortar aquela cruz que está muito pesada para ele.
Que daí poderia que carregar daí mais ele depressa. poderia carregar melhor, mais depressa e tal, e daí Deus concede, né? Ele aparece ele cortando um pedacinho da cruz. Depois vai repetindo essa súplica até que ele fica com a cruz mais curta, assim, provavelmente mais leve, Fácil de e carregar. continua todo mundo caminhando, né? Seguindo cada um o seu caminho, com as suas cruzes, né? Aí chegaram na frente de um vale, assim, de um precipício que teria que saltar de um lado para o outro para poder continuar a caminhada. E aí o que aconteceu? Os outros que não cortaram a cruz conseguiram fazer da cruz uma ponte para atravessar aquele vale, e ele que tinha cortado a cruz já não conseguiu fazer essa ponte e ele ficou no meio do caminho, digamos assim, né? Não conseguiu dar sequência. Bem Então interessante. a moral da história é que a gente não deve pedir para encurtar a nossa cruz, né? Cortar a nossa cruz, porque ela é dada, cruz no sentido figurativo, né? As nossas aflições, enfim, aquilo que a gente tem que carregar de dificuldades, porque elas vão servir mais adiante para a gente conseguir uma evolução, né? Conseguir transferir, né? Transportar para um outro nível, né? Outro patamar. Um outro patamar, isso, e dar continuidade à caminhada, né? E já com aquela experiência de ter carregado aqueles problemas, aquela cruz de problemas, mais fortalecida e com melhores condições de ultrapassar novas barreiras que possam vir no caminho. E sem Acho bem pressa, né? bacana, né? É, sem pressa, né? E sem pressa. Porque quando ele encurta a cruz, ele se adianta, né? Só que daí ele não cumpre todas as etapas do processo. E fica reclamando, não, corta minha cruz, né? Depois a Nádia põe lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Se você que nos ouve não está inscrito no estudo, vai perder de ver esse vídeo. Então, né, gente, se inscrevam lá no nosso estudo aqui, que é muito bacana. E daí lá no nosso grupo de WhatsApp a gente troca outras informações também, né? Então, meus queridos, a Luciana anota assim: silenciar nos permite baixar a poeira para depois agir e assim vencermos os nossos obstáculos. É isso mesmo. É bem isso Bem mesmo, né, isso. Lu? Uhum. Essa que é a ideia, né? A gente não precisa tomar uma decisão de imediato ou de pronto. A gente pode, na maioria das vezes, eu diria, né? Às vezes a gente tem que agir talvez com um certo reflexo para evitar o pior, né? Mas na maioria das vezes a gente consegue parar, silenciar e tomar uma decisão com Entender, né? mais calma, né? Entender melhor, né, o que está acontecendo. Né? Entender melhor. E nós temos aqui, já chegando ao final do nosso estudo, algumas palavras do nosso querido André Luiz, do livro Páginas de Fé. Gente, é um livro bem antigo, Páginas de Fé. É uma psicografia de Chico, eu acho que é Carlos Bacelli, se eu não me engano, que está junto. Mas o capítulo é o capítulo 10, Quando Compreenderes, e eu extraí alguns fragmentos desse capítulo, não é um capítulo muito longo, mas qualquer coisa eu até posso depois até ler, mas eu extraí alguns fragmentos bem legais que eu vou trazer aqui para nós. Então André Luiz diz assim: quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Olha que profundo, né, gente? E ele segue mais um fragmento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado de tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. E, finalmente, trazendo aqui também o que o nosso querido Joaquim Neto anotou, quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento no instante de escolher a semente que deliberadamente lançastes ao solo da vida. Olha que profundo, né, gente? Carregado de sentimento, de amor e de profundidade. Esse texto aqui, um singelo texto do nosso querido André Luiz. E o Magela anotou aqui: pedir forças para carregar a cruz, não encurtá-la. Olha só, isso mesmo. Essa é uma prece ascendente ou vertical, meu querido Magela.
pedir forças, determinação. Minha cruz está pesada, me ajude com a energia de que eu preciso. É, Olha que eu interessante. coloquei lá no grupo, para quem tá no grupo, né? Para quem não está no grupo, tem no YouTube, tá como assim, ó, não corte a sua cruz. Daí aparece um desenho, assim, uma animação ali. Vale a pena assistir, bem. Não é muito Acho que longo. tem os dois Acho que uns minutinhos, né? 2 minutinhos e pouquinho. Ah, olha que legal, gente. Nossa, esse estudo nosso aqui da terça-feira, né, gente? Ele traz tanta informação. Se vocês perceberem, hoje nós citamos pouco Joaquim Bueno Neto, porque em verdade nós não estamos estudando o livro do Joaquim, nós estamos usando como base para o nosso estudo, né? E eu achei interessante buscar outros entendimentos ou outras reflexões a respeito do cego Bartimeu, para que a gente também entenda que existem outros, né? Existem outras situações a serem exploradas nessa cura que se complementam muito bem através do capítulo aqui do Joaquim Bueno Neto, né? Então, fica aí a ideia, quem não leu, né, o nosso capítulo de hoje, dá uma lida lá que vai ver que ele faz um viés numa outra direção que também é muito importante. E Eu acho assim também só, né, cara? É, comentando ali só uma referência no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo da fé, né? A fé que move montanhas, então a também fé sempre transporta montanhas. vale a pena sempre revisitar, né, o capítulo para a gente lembrar do poder da fé, né? É bem lembrado, gente, bem oportuna essa lembrança da Nádia, porque lá nesse capítulo tem a fé material e a fé religiosa, né? A fé divina, a fé humana, Ou a né? fé Fé humana e a humana, fé fé divina, divina. né? Então é interessante a gente pensar nisso, porque a gente precisa da fé não só para se conectar com o alto, mas também para fazer aquilo que o Bartimeu fez, dar o nosso salto, né? Nos adiantar, né? Aqui diante das coisas da terra, né? A gente não precisa do supérfluo, né? Mas nós precisamos manter o nosso corpo, ter segurança, ter um teto, né? Então a gente precisa buscar essas coisas, né? Que faz parte do mundo material, né? Nós não vamos maltratar o nosso corpo dormindo ao relento ou nos alimentando mal, por exemplo, né? A gente precisa buscar o nosso sustento, mas sem exageros, né, gente? Sem inverter aquela situação importante que o Espiritismo nos diz, onde Deus está em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro. Quando a gente consegue manter as coisas nessa ordem, até o gato mia. Você vê que interessante. Nossos gatinhos aqui às vezes fazem umas traquinagens aqui nos bastidores. Não, é coisa muito séria. A Luciana está dizendo aqui que é no capítulo 2 do Evangelho, item 5, fala-nos do ponto de vista também. Ah, é Olha que verdade. O ponto legal. de vista é muito bacana da gente refletir, né? Que é a maneira pela qual nós vemos, né, aquilo que nos acontece. Nossa, é muito bacana, bem lembrado também. Nossa, muito jóia. Vocês perceberam que nosso especialista hoje está no chat, né? Você vê que Também isso é. também é possível. Todo mundo tá. Não, muito legal. Todo Vários mundo tá de especialistas aqui especialista. fizeram comentários. Gente, isso é muito bom. É sempre bom vocês comentarem. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, né? Pergunta ali no E, chat. Porque, assim, é um estudo, né, gente? Aqui não é um discurso presidencial, né? Então, gente, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, né? Então, perguntem, participem. A gente não cansa, né, de dizer que todos têm essa possibilidade de estarem o, não só aqui na telinha, mas também participando no chat. e o nosso irmão de ideal aqui, o Benedito, falou aqui no grupo também que esse vídeo ali da cruz, não cortar a cruz, era uma história que a mãe dele contava inúmeras e incansáveis vezes para eles. Que legal, né? Muito jóia. Olha que legal. Experiência de infância, As então, do mães, nosso né? querido As mães Dito. sempre sábias, né? Ensinando a gente. Olha que Legal. legal. Então, Elisa, manda um beijo aí para o nosso Um abração Benedito. pro Benedito aí. Meus queridos, Para então com vocês. isso, olha o que vai acontecer aqui, vai aparecer o Jesus, né? Olha lá.
Então chegou a hora da nossa prece final. E eu vou convidar a Nádia, que está ganhando bônus hora dobrado, Poxa, para fazer a nossa prece final, então. então tá bom. Um coração cheio de gratidão por esses momentos de estudo e entendimento, permanecemos com o nosso pensamento elevado em estado de oração a Deus e a Jesus, agradecendo imensamente ao Mestre amado por tantos ensinamentos amorosos e importantes para nós, pela sua elevação, né, por sua presença junto a nós, desde os tempos que ele, né, afinal ele já é o governador do planeta, é governador espiritual, criou o planeta Terra juntamente com outros espíritos elevados, participou de tudo e participa de tudo, sabe de tudo de nós. E ele nos traz sempre o roteiro através do Evangelho, da sua boa nova, dos seus ensinamentos, não só teóricos, mas principalmente praticados, né? De tantas formas. O seu ensinamento de como devemos nos portar e como devemos procurar nos esforçar, né, para nos conduzirmos aqui no nosso mundo, a fim de que possamos espiritualmente atingir a nossa evolução, melhorar o máximo que pudermos, aproveitarmos o máximo que pudermos das nossas oportunidades de reencarnação. E nós que aqui estamos hoje, somos contemporâneos aqui, todos nós, né, desses tempos de planeta Terra, de transição planetária. Não é por acaso, não é à toa. Então que saibamos nos deixar tocar por esses ensinamentos e esforçarmos-nos para colocar em prática tudo isso que temos aprendido, a fim de que nos sintamos mais confiantes, mais fortalecidos em nossa fé diante dos obstáculos que possam surgir para nos provar, para nos testar a quantas andam a nossa fé em Deus e em nós mesmos também, a nossa fé na espiritualidade amiga, através dessa doutrina abençoada, que é o Consolador prometido, a terceira revelação prometida por Jesus. Então temos tudo em nossas mãos para sermos mais felizes, para sermos mais firmes em nossos direcionamentos. E só podemos agradecer a esse Mestre amado por tudo, por tantas bênçãos recebidas. E através dele agradecermos a Deus. E assim, com essas palavras que vêm do fundo do meu coração, em favor de todos nós pedimos a permissão para encerrarmos esse momento de estudo na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado de coração pela presença de vocês. A Nádia fez prece final, vai ganhar um beijinho. E vocês também. Um beijo um abraço bem apertado e até terça que vem, meus queridos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, gente linda.